fundamentais que influenciaram tão fortemente as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários e milhares de anos. O Egito, o lar das pirâmides e da esfinge, foi o berço da sabedoria oculta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações tomaram emprestado sua doutrina secreta: Índia, Pérsia, Caldeia, China, Japão, Assíria, Grécia Antiga e Roma. E outros países antigos participaram fartamente da festa do conhecimento. E os do conhecimento, que hierofantes e mestres da terra de Ísis, tão livremente forneceram para aqueles que vieram preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos ocultos que as mentes daquela terra antiga haviam reunido continuamente. No Antigo Egito, habitavam os grandes adeptos e mestres que nunca foram superados e que raramente foram igualados desde os dias do grande Hermes até os posteriores séculos de sua dispersão. O Egito estava localizado, a grande loja das lojas dos místicos. Pelas portas de seus templos entraram os neófitos, que depois, como hierofantes, adeptos e mestres, viajaram para os 4 cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento, para o qual estavam prontos, ansiosos e dispostos a passar aqueles que estavam aptos para recebê-los. Todos os alunos do oculto reconhecem a dívida que devem a esses veneráveis mestres daquela terra antiga. Mas esses grandes mestres do Egito Antigo, uma vez habitou em que os mestres saudaram como mestre dos mestres. Tal homem, se é que era homem, de fato ele era. Habitou no Egito durante os tempos primordiais e era conhecido como Hermes Trismegisto. Hermes era o pai da sabedoria, o pai de sabedoria oculta, o fundador da astrologia, descobridor da alquimia. Os detalhes da sua história de vida estão perdidos devido ao lapso de milhares de anos, embora vários dos países antigos disputassem entre si, em suas reivindicações, ter a honra de ter sido o seu local de nascimento. A data da sua estadia no Egito, onde ocorreu a sua última encarnação nesse planeta, já não é conhecida, mas foi fixada nos primeiros dias das dinastias mais antigas do Egito, muito antes dos dias de Moisés. As melhores autoridades o consideraram um contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas vão tão longe a ponto de afirmar que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico através do próprio Hermes. Com o passar dos anos, após sua partida deste plano de vida, a tradição registra que ele viveu 300 anos em carne e osso. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses, sob o nome de Tote. Anos depois, o povo da Grécia Antiga também fez um de seus muitos deuses, chamando-o de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por dezenas de séculos, chamando-o de escriba dos deuses, e dessa forma concederam a ele distintamente o seu título Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes, etc. Em todas as terras antigas, o nome Hermes Trismegisto era reverenciado, sendo fonte sinônimo de fonte de sabedoria. Até hoje usamos o termo hermético no sentido de segredo, selado, para que não possa escapar. Esse fato ocorre em razão dos seguidores de Hermes, sempre observando o princípio do sigilo em seus ensinamentos. Eles não acreditavam em não lançar pérolas aos porcos, mas sim
dar leite para bebês e carne para homens feitos. Ambas as máximas são familiares aos leitores das escrituras cristãs, mas ambas foram usadas pelos egípcios durante muitos séculos antes da era cristã. E essa política de disseminação cuidadosa da verdade sempre caracterizou os herméticos, até mesmo nos dias atuais. Ensinamentos herméticos devem ser encontrados em todas as terras, entre todas as religiões, mas nunca identificados com nenhum país ou seita religiosa em particular. Isso ocorreu por causa do aviso dos antigos professores contra a questão de permitir que a doutrina secreta se cristalizasse em um credo. A sabedoria dessa cautela é evidente para todos os estudantes de história. O antigo ocultista da Índia e da Pérsia degenerou e foi, em grande parte, perdido devido ao fato de que os professores se tornaram sacerdotes e assim misturaram a teologia com a filosofia, gerando o resultado que o ocultismo da Índia e da Pérsia foi gradualmente perdido em meio à massa de superstição religiosa, culto, credos e deuses. Assim foi com a Grécia Antiga e Roma, e assim foi com os ensinamentos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam na época de Constantino, cuja mão de ferro sufocou a filosofia com o cobertor da teologia, levando a igreja cristã a perder sua própria essência e espírito, fazendo com que ela claudicasse ao longo de vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua fé original, indicando para todos os observadores cuidadosos do século XX que a igreja agora está lutando para voltar aos seus ensinamentos místicos. Mas ainda assim sempre houve algumas almas fiéis que manteram viva a chama, alimentando-a com cuidado e não permitindo que a sua luz se extinguisse.